Olá, bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o quarto livro publicado pela autora, O Homem do Terno Marrom. Vamos lá? Você gostou da ideia do projeto, mas não sabe por onde começar? Se acalme, pequeno gafanhoto. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo de inauguração que eu explico todos os detalhes, qual o objetivo desse projeto, como a gente vai ler e tudo mais. Tem até uma playlist só para esse projeto. Então depois de acabar esse vídeo, não agora, se acalme, depois de acabar esse vídeo, você vai lá, dá um clique, vê tudo, acompanha em que parte que a gente tá. Mas ó, a gente tá no quarto livro só, tá no começo, então dá tempo de você acompanhar a gente, hein? Vem que tá muito legal. Tá, mas vamos conversar sobre esse livro. Diferente dos que a gente leu até aqui e resenhou, esse foge daquele padrão investigativo, detetives, etc e tal. Além disso, ele mistura suspense, aventura e até romance. Então ele realmente me surpreendeu. Antes de continuar, deixa eu só checar. Vocês conhecem o Elodin? Elodin? Ei, oi, tudo bem? É tímido. Pois é, de vez em quando ele participa, ele é o mais novo aqui da casa. Continuando. Esse livro tem como protagonista a Anne Berryfield, acho que eu posso falar assim o nome dela, que é a narradora desse livro. E eu gostei demais dele porque ele me lembrou a força dela, a astúcia dela, o espírito aventureiro, me lembrou a Tuppence, no livro que a gente já resenhou aqui, já estou começando a confundir os nomes dos livros, que foi O Adversário Secreto ou O Inimigo Secreto. Vou deixar aqui embaixo também, foi o segundo livro que nós resenhamos. E esse Inimigo Secreto, eu havia dito nesse vídeo que ele foi até o momento meu favorito. Então eu posso dizer que esse aqui está sendo até o momento o segundo. Mas vamos lá que ainda falta muito livro pela frente. Mas vamos por partes, né? A Anne é filha de um famoso arqueólogo, famoso, mas também sem condições financeiras. E nas viagens e no trabalho dele, ela o acompanha, ela o ajuda nas partes básicas e de tanto estar no meio, ela entende, é uma matéria de arqueologia, é uma área que ela entende pela prática de trabalho junto com o pai dela, né? E eis que o pai dela morre e ela fica órfã, não tem mais ninguém e ele deixa pouquíssimo dinheiro de herança para ela. E ela acaba recusando um pedido de casamento que seria até formal, seria até confortável para ela, um pedido formal que seria confortável para ela, quase que não sai. E ela decide dizer não e opta por arranjar um emprego como dama de companhia, como acompanhante de uma senhora, que é algo muito comum na época. Na verdade, o advogado do pai dela fica com receio, fica com pena de deixá-la sozinha e oferece esse trabalho para acompanhar a esposa dele. E depois de ter uma vida tão monótona e depois também de ler tantos livros de aventura, Anne decide que ela quer vivenciar uma emoção na vida. Até que um belo dia ela vê um homem morrer na estação do trem, na linha do trem, bem na sua frente. E além disso, um homem que se diz médico vai para cima do corpo e tem um comportamento meio estranho, mesmo para quem é leigo. E começa a palpar, a mexer na vítima, no corpo. E quando começa a aglomerar pessoas, ele sai correndo. E ela fica parada, atônita, vendo toda a situação, se vira, vê o homem correndo, sem entender nada. E ela vê um pedaço de papel caindo do bolso desse suposto médico. E como se não fosse suficiente, naquele mesmo dia os jornais noticiam a morte de uma atriz dentro de uma mansão de uma pessoa muito famosa que estava para alugar. Tudo isso fez com que a curiosidade da Anne seja aguçada. Tá, mas eu falei que ela não tem família, não tem uma herança, ela trabalha ganhando pouquíssimo dinheiro, acho que até aquele momento ela não havia ganho nada. Como é que ela vai embarcar nessa aventura? Como é que ela vai começar a achar mais pistas de tentar desvendar o mistério se ela não tem dinheiro nenhum? Aí vem uma astúcia que eu achei sensacional. Ela descobre onde fica a residência do dono de um dos jornais mais famosos ali da região. E ela consegue ser recebida por ele de uma forma nada tradicional, nada de entrevista de emprego. Ela vai até a casa dele e se impõe e diz que ela tem alguns trunfos na manga e que se fosse ele a contrataria. Enfim, ela deu um show de estou te fazendo um favor, você devia me contratar, senão quem vai perder é você.
E aí o dono do jornal, que no primeiro momento ficou, nossa, tá tarde, eu quero dormir, como é que deixou essa garota entrar? Depois do discurso dela, ele ficou, no mínimo, encantado, né, com a... Eu vou faar astúcia de novo, mas assim, com a forma como ela se enxerga, do que ela é capaz e a lábia que ela teve ali. Isso foi uma das primeiras coisas que eu mais gostei nessa personagem nesse livro, que é o pulo do gato. E aí o acordo deles foi ele pagar um valor para ela, acredito que por mensalmente, enquanto ela desvendava o mistério todo, porque todos os jornais estavam noticiando e ninguém descobria mais pista nenhuma. E que se ela descobrisse tudo, o primeiro jornal a ter um furo seria o dele. Antes disso, ela vai na polícia, tenta conversar com os detetives do caso, tentar explicar a situação como ela viu, mas eles não deram nenhum crédito. Então ela não abriu a boca para falar daquele pedaço de papel. Você lembra do pedaço de papel que caiu lá do bolso do suposto médico? Pois é. Ela ia falar, mas como os detetives não estavam dando muita moral ali pra ela, ela não falou nada. E esse era o trunfo da manga, porque ninguém mais sabia daquela informação, somente ela. Olha, muito mais do que um livro para desvendar quem é o assassino, esse livro envolve muita aventura, porque a protagonista, ela sofre várias tentativas de assassinato, ela é sequestrada, ela é... que mais? Aconteceu muita coisa com ela aqui. Ela foge, ela é salva, tem todo um rol de diamante, enfim, tem muita aventura nessa situação. E nesse período em que o livro foi escrito, 1924, tem uma situação muito interessante acontecendo naquela época e na vida da Agatha Christie. Sobre aquela época, eu quero fazer a citação do site Plano Crítico. Eu vou deixar aqui embaixo o link para esse artigo, que tá vou deixar aqui na descrição. E eu achei super interessante, eu quero ler aqui para vocês. Seguinte, historicamente falando, a obra representa com clareza o imaginário de certa classe social britânica, a da autora, para com a colonização e sobre o trabalho do povo negro nas colônias. Notem que a abolição da escravidão na Inglaterra foi aprovada em 1833 e passou a valer em 1834, tanto na Grã-Bretanha quanto em suas possessões, mas isso não significava um tratamento exatamente preocupado e inclusivo no mercado para os negros, algo que vemos representado de maneira até bastante real nesse romance. No meio do caminho, são citadas vendas de produtos artesanais e também o trabalho dos nativos em diversos ramos, inclusive nas minas de diamantes, além de bons detalhes sobre relações políticas e de classe em todo o livro, o que mostra um olhar consciente de Agatha Christie para o mundo em que vivia, algo que comprovamos, na verdade, desde o início de sua caminhada literária em O Misterioso Caso de Styles. Esse Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro publicado por ela, nós já resenhamos aqui no canal também, e no vídeo de explicação desse livro, desse projeto, na verdade, você vai, depois que clicar lá, você vai ver que tem uma playlist. O segundo livro que a gente resenhou foi esse. Por que eu queria ler sobre essa parte histórica? Porque esse navio que a Anne, com todas as suas economias, ela embarca para tentar desvendar quem é o assassino, acaba indo para a África. E eu não me lembro exatamente o nome do local, mas é um local colonizado pela Inglaterra. Agora você imagina, né? Uma escritora inglesa fazendo um contexto bem grande, eu acho que metade para frente do livro fala dessa região na África e colonizada pela Inglaterra nesse período. É interessante você ver como é a visão dela, como ela escreve sobre isso. E eu também quero citar uma coisa interessante. Nas minhas pesquisas, eu descobri que essa Anne, a protagonista, ela foi muito baseada na própria Agatha. Ela se auto-inspirou. Eu tô tirando isso do site oficial da Agatha Christie, que eu também vou deixar aqui embaixo. E diz assim, ambas possuem espírito aventureiro, enfim, e o livro tem vários paralelos com incidentes e cenários de uma viagem de trabalho ao redor do mundo feita por Agatha e seu primeiro marido, Archie. No vídeo de inauguração dessa playlist, desse projeto, eu falo também dos casamentos que ela teve, das fases que teve esse casamento e como foi que tudo desenrolou de um para o outro, né?
Essa expedição que a Agatha fez com o primeiro marido Walt durou quase um ano e foi liderada pelo Major Belcher, antigo professor de arte. Christie considerava que Belcher tinha uma personalidade infantil, mesquinha e de alguma forma viciante. Todo esse carinho furtivo transformou o Major Belcher em Sir Stace Pedler, que é um dos personagens principais desse livro do Homem do Terno Marrom. E a narrativa desse livro, que a gente está resenhando agora, ele é dividido entre a narração da Anne com os escritos do diário desse Sir Eustace Pedler, que acaba por causa disso também sendo um dos principais personagens desse livro. Eu tô empolgada porque, assim, eu gostei tanto de ter feito o vídeo de apresentação desse projeto que eu pude descobrir muito mais sobre a autora. A Agatha era, na minha infância barra adolescência, uma das minhas favoritas por essa ideia de desvendar mistérios e tal. E quando eu pesquisei sobre ela, eu descobri que ela passou por algumas situações muito complicadas na vida, né, faz parte, e que ela enxergou, depois de tudo, uma outra forma de viver e finalmente colocou em prática os planos que ela queria muito. Eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo de abertura, ele é muito legal, eu me diverti muito em fazer. E eu também gostei desse livro por isso, por estar lendo um pouco, talvez, como seria a Agatha Christie nessa personagem da Anne. Bom, mas antes desse vídeo acabar, vamos fazer o que a gente faz no finalzinho de cada vídeo, que é já programar a próxima leitura. Nós estamos lendo os livros da Agatha Christie em ordem cronológica. Esse próximo que nós vamos ler será o 5º livro publicado pela autora, que é o Poirot Investiga. Aqui na minha edição vira-lata tá assim: Poirot Investiga, 14 contos de aventura com Hercule Poirot. Eu não sabia que a Agatha tinha escrito livro de contos. Vamos ver se é isso mesmo que acontece de verdade ou se foi a editora. Realmente não sabia, não sei, achei sensacional, bem interessante. Essa é minha editora Vira, da Saraiva, esse livro aqui. E nós costumamos fazer a resenha, a conversa sobre os livros da Agatha Christie na primeira quinta-feira do mês. Então nós vamos resenhar este livro na primeira quinta-feira de maio, 5 de maio. Combinado? Próximo livro a ser lido e resenhado, Poirot Investiga, 5 de maio. Bom, se você ficou comigo aqui até o final, me conta aí nos comentários se você leu esse livro, se você achou também muita aventura, ou achou romanceado demais, não tá fazendo muita parte do seu gosto. Se você se interessou, agora vai querer ler, ou melhor, vai fazer parte do projeto com a gente, me conta tudo, viu? Eu vou ficando por aqui. Vamos dar um beijo. Muito obrigada pela sua participação e obrigada. E até o próximo vídeo.